Beleza. Se der algum problema no áudio aí, dá um toquezinho que eu dou um Beleza. teleco no microfone. Bom, boa tarde aí aos colegas e ao professor Jackson. Eu acho que esse livro, a Jéssica e o Alex, eles já devem estar bem familiarizados com ele, né? Justamente por serem orientandos do professor Jackson. Então, mas eu mesmo assim eu vou retomar. A minha proposta aqui é fazer brevemente um apanhado histórico a partir do final ali da Baixa Idade Média, para os colegas que não estão tão familiarizados, eles terem como compreender como que aconteceu essa transição, né, para o renascentismo, toda a ideia da dissolução do modelo feudal e tal, né? Então eu vou começar apresentando aqui os autores, né? E como o Jackson falou, a gente começa com o Dário, né? O Pavarini, ele faleceu em 2015. Eu acho que a segunda parte do Pavarini é isso, né? Que aí fica para a semana que vem, é isso? Não? Tá. Mas enfim, só para deixar bem claro. Sabe? O Pavarini, Daniel, o Pavarini ele vai fazer uma abordagem muito mais voltada para a realidade norte-americana do início do século XX. Entendi. Né? Ou seja, ele vai inserir ali a questão do trabalho, os primeiros exemplos ali do leasing system, que seria os primeiros exemplos de aluguel de prisões, de trabalhadores nas prisões e tal. Ele vai inserir a discussão que se faz na primeira parte na Europa, ele vai inserir na realidade norte-americana. É isso que Entendi. é a segunda parte do livro. Tá. E assim, daí qualquer um dos colegas, se eu falar alguma besteira ou me equivocar em alguma coisa que no final quiser interromper mesmo na hora para me corrigir, fica à vontade. Então, vou começar aqui. Como eu falei, eu vou partir para entender essa proposta do texto, eu vou, então, brevemente falar da transição da Baixa Idade Média para a Idade Moderna no final do século XIV e início do século XV. Essa transição, ela vai representar a dissolução do modelo feudal. Então, assim, provavelmente todos já têm um pequeno conhecimento, alguns já têm um conhecimento bem maior dessa época, né? Mas o feudalismo ele foi a junção de dois costumes principais, ou seja, o costume germânico e o costume romano. Isso aconteceu após as invasões germânicas, que culmina então no fim, né, na queda do Império Romano e no início da Idade Média, ou feudalismo, né? Então ele vai ter contribuição justamente desses dois costumes, do germânico e do romano. Então assim, a partir daí que surgem os colonatos, né, e o comitatus. Colonatus é influência romana e o comitatus germânico. O que seria esse comitatus? Vem da influência germânica, seria a questão da honra, da lealdade entre os donos das terras e os vassalos, que são os camponeses, né? É a partir daí que surge o tal do contrato vassálico e tal. Essas questões, esses pormenores, eu não vou me aprofundar, senão vai ficar muito longo, né? Então eu vou só comentar algumas coisinhas. Então, no colonato, os camponeses eles utilizam a terra para produzir para o suzerano em troca dessa proteção. Então, o costume romano seria o que diz respeito aos impostos, que é a conhecida talha, né? Que é a metade da produção eles tinham que entregar em troca dessa proteção. Então, assim, pode parecer bem simplório, assim, mas é bem importante essa questão do domínio, do conhecimento pelo clero e tal, porque logo a gente vai entrar na fase renascentista, né? Ou seja, a fase do Renascimento, que é um dos focos, né, da primeira parte do livro. Bom, continuando, a sociedade de classes, ela não existia, né? Que, como alguns já sabem, outros podem não saber, a sociedade era em castas, né? Sociedade de castas, né? Ou seja, não tinha como existia uma transição social.
Claro que isso é uma questão bem mais profunda, mas basicamente nasceu camponês, sempre camponês. Inclusive, se um nobre, uma nobre queria casar ou se ter alguma relação com um camponês, é ele quem teria que descer, né? Nunca um camponês, um vassalo, subiria de classe, né? Então, por isso que não é classe, é casta, sociedade de castas, né? Então, assim, o domínio do conhecimento, né, como eu já tinha falado, ele pertencia ao clero nessa época. Então, aqui é inclusive um ponto que é interessante comentar sobre a história da arte, né, nessa época da Baixa Idade Média, na Idade Média em geral e na transição para o Renascimento, né? A maioria das obras de arte, por exemplo, elas não eram assinadas na Idade Média. Mas por que isso? Porque os artistas eles não detinham a ideia individualista em suas obras. Essas obras elas eram feitas para Deus. Isso também explica por que as igrejas possuíam muitas imagens nessa época da Idade Média, porque a maior parte da população ela não tinha o domínio das línguas. Então, isso é bem interessante, porque nessa transição para o Renascimento já vai mudar muito também essa questão do conhecimento, do clero, né? O poder do conhecimento que era do clero. Então, assim, o declínio do feudalismo, no início, o declínio ele é um processo lento, né? A gente precisa entender isso, não foi do nada, né? Então, começa a declinar ali no início do século XI. Esse processo vai terminar justamente com a chegada do Renascimento, lá pelo final do século XIV, início do século XV. Vamos botar século XV para delimitar essa questão. Para fortalecer a influência que a igreja está perdendo, que o clero está perdendo, então tem início aquelas famosas cruzadas, né? Essas cruzadas elas vão ser o início da expansão do conhecimento para o homem medieval. Por quê? Porque eles têm que atravessar o Mediterrâneo, né? As cruzadas essas últimas, uma das últimas, né? Vão querer atravessar o Mediterrâneo, mas eles não é só a nobreza e seus guardas e tal que vão fazer isso sozinho, eles vão pedir ajuda. Eles vão pedir ajuda do campesinato, dos vassalos, e dizer para eles o seguinte: vocês nos ajudam, que depois Deus vai recompensar vocês. Mas, como eu falei, o conhecimento era do clero, né? Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma expansão do conhecimento para o homem medieval. Ou seja, a partir dessa saída deles para ajudar nas cruzadas, vai ter uma ampliação da visão de mundo. Ou seja, isso já indica o declínio do feudalismo, né? Porque o conhecimento passa a ser ampliado, porque essas pessoas que acompanham as cruzadas, eles vão perceber que existe um mundo todo lá fora, tem outras formas de conhecimento que não só aquela que que pertence ao clero, né? Então, assim, quando eles retornam, vai ter o abandono dos feudos, porque eles pensam, pô, a gente pode conseguir isso sozinho, né? A gente, nessas nossas nas cruzadas a gente aprendeu muita coisa, eles já têm um conhecimento maior de ferramentas, enfim, de várias outras coisas que eles não tinham antes. Então, assim, tudo devido a esse conhecimento adquirido mesmo. Então, as primeiras cidades medievais vão ser construídas a partir disso, no retorno desses vassalos que acompanharam nas cruzadas, acompanharam as cruzadas. Então, assim, aí vai surgir os burgos, né? Que daí é a tal da burguesia, né? São as cidades muradas, né? Elas não vão mais ter a proteção da cavalaria, né? Da nobreza, como tinham antes, ou seja, que os 50% de impostos em troca de proteção. Então, assim, quem vive nos burgos são os burgueses, né? Os antigos camponeses que viviam nos feudos. É aí que surge a classe social. A classe social vai surgir ali. Quando se constroem os burgos, é o início do fim do sistema de castas, vamos dizer assim. Então, assim, começa o sistema de trocas, surge o comércio, mais tarde vai começar o sistema de valor, né, a moeda, né? Então, assim, a partir daí o burgo começa a se tornar mais avançado que o feudo. Então, vão surgir vários ofícios, né? A associação, por exemplo, dos artesãos, né? Ali já começa uma hierarquia, por exemplo, com essas associações dos artesãos, vai começar uma hierarquia. Então, assim, é como se já existisse, né, ali, um capitalismo dentro da Idade Média.
É um processo lento, mas ele já está acontecendo, esse processo. Então, assim, os feudos eles vão seguir as técnicas burguesas, porque eles percebem que eles estão perdendo espaço. Então, eles começam a se expandir a partir da ideia das técnicas burguesas, ou seja, eles deixam a agricultura de subsistência e eles começam a produzir excedente agrícola. Então, esse excedente que o feudo começa a produzir, eles vão ser vendidos, obviamente, né? Então, a gente começa a se aproximar já de um tipo de capitalismo, é o início mesmo, né? Então, assim, a população vai aumentar, com o aumento da população, o comércio aumenta, e, assim, esse processo, ele é mais lento em alguns lugares, né? Como a gente vai falar depois. É tipo na França, que o feudalismo vai seguir mais ou menos até o século XVIII. Na Rússia, por exemplo, dizem, né, alguns historiadores acreditam que na Rússia, ali até pelo século XX, início do século XX, eles ainda tinham um sistema semi-feudal. Isso eu também não vou me aprofundar agora, até porque eu preciso dar uma lida melhor no que seria isso, né? Mas a ideia é essa, que em alguns países esse processo é mais lento, né? Então, assim, vai acontecer o quê? Vários acordos entre os reis, porque o rei, na verdade, na época ali do feudal, ele não tinha, de fato, um poder, assim. Ele era mais uma figura que estava ali, o reinado era dele, tal, mas quem comandava mesmo era a nobreza, nos feudos. Então, assim, acaba o sistema feudal vai estar em declínio, então o que eles pensam? A gente precisa fazer um acordo com essa burguesia. E é nesse acordo dos reis com a burguesia, ó, vocês estão mais avançados, mas o reino ainda é meu. Então, a gente precisa chegar no acordo. Então, o que acontece? A burguesia fica com a parte financeira do negócio, economia e tal. O rei vai cuidar da administração. Surgem, então, assim, os estados nacionais modernos, né? Com a burguesia, ela vai deter o poder da economia, o rei sobre a administração. Assim, algumas características desse Estado Nacional moderno vão ser ali, a lei, várias leis vão ser criadas, a unidade monetária, a língua, um exército de fato, né? Não só a cavalaria e aqueles guardiões, e limites territoriais. E aí a gente vai começar a encaminhar mais tarde para o absolutismo monárquico. E é nessa fase que a gente vai ter influência de vários filósofos, né? Como a gente já viu o texto lá do Maquiavel, né? O Thomas Hobbes com essa ideia, vai a política acima da moral, né? E o Hobbes, como que o rei chegou ao poder, por que ele deve ser respeitado, a história do contrato social e tal. O Jacques Bossuet com a teoria do direito divino, que o rei vai operar em nome de Deus, né? Então quem se rebela contra o rei vai se rebelar contra Deus, né? Isso é importante saber, porque depois vem outras questões, Lutero e tal, eu vou comentar mais para frente. Então, assim, o povo não gosta dessa soberania do rei, mas por enquanto ele vai ter que tolerar, porque o reino é dele, né? Aí agora a gente vai para o próximo slide aqui, que é o seguinte, né? A partir dessa ideia toda que eu expliquei agora, vem a questão do mercantilismo, né? São as práticas dos estados nacionais para acumular capitais de fato. Então, assim, é importante saber o seguinte, o capitalismo ele não vem após o mercantilismo. O mercantilismo ele é considerado uma fase inicial do capitalismo. Então, assim, os reis vão querer enriquecer os estados nacionais, né? Então, assim, querendo ou não, é uma forma de intervenção estatal, né? E outro ponto importante que eu destaco é não confundir isso com o capitalismo liberal que só vem no século XVIII. Né? Vamos lá, a burguesia ela participa desse mercantilismo, né? Mas ela vai sempre ter que pagar impostos para fazer parte desse sistema. Então, assim, aí surgem várias coisas que a gente já está acostumado no capitalismo de fato, né? Que quanto mais receita, maior acumulação. Quanto mais receita e menos despesa, maior acumulação, né? Então, assim, eu não vou entrar também na questão, por exemplo, das grandes navegações, mas isso tudo já ocorre na Idade Moderna, né? Não é a Idade Média. Isso já estamos na Idade Moderna. Mas, enfim, assim, o mercantilismo ele vai ser a faceta econômica dentro do Estado absolutista.
E aqui no slide eu coloquei do lado a acumulação primitiva, que é muito importante também para todo o contexto que a gente está tratando. Né? Ocorre quando o trabalhador, o camponês, ele vai ser separado da propriedade, ou seja, ele não detém mais as próprias condições de trabalho. E aqui começa a se desenhar o fenômeno que vai culminar nos fatores que geram as condições para a criação das casas de trabalho e das casas de correção. E isso tudo vai ocorrer no Renascimento, no renascentismo. Então, a acumulação primitiva é um ponto-chave nesse processo todo. Porque o trabalhador ele vai perder a propriedade das condições do trabalho dele. Vou passar aqui para o próximo slide, deixa eu ver aqui. Tá. Então, nós vamos falar um pouco agora da formação do proletariado, mas em termos mais gerais. Né? O Renascimento, o que é o Renascimento? Né? O Renascimento que eu tanto falo aqui, e ele é super importante, né, para a gente entender o contexto, ele vai ocorrer no início da Idade Moderna. Né? Ele teve grande força na Itália, né, como a gente vai ver, inclusive nas artes, na história das artes, a gente já vai, se der uma olhada nisso, a gente já vai entender por que teve grande força na Itália. Então, assim, o sistema feudal ele vai entrar em crise, e a Europa Ocidental vai aproveitar os conceitos racionais e humanistas típicos do classicismo na Grécia e da Roma Antiga, e essas ideias vão mudar o foco das ações sociais. Né? Antes a vida era pautada, como eu já disse, nas normas da Igreja Católica. Né? O que vai mudar com o renascentismo? Né? Isso vai mudar. Né? A vontade do homem, né, vai passar a ser a prioridade na escolha dos indivíduos. Né? Então, assim, outra questão importante é que a religião não vai perder total importância. Ela só não vai ser mais aquele eixo que norteia as ações naquele momento. Então, assim, o Renascimento ele pode ser reconhecido por 7 características. Né? Aqui, depois, talvez alguém pode me corrigir se estiver faltando ou se eu estiver falando besteira aqui. Né? Mas 7 características do Renascimento. Eu anotei aqui. Antropocentrismo, hedonismo, racionalismo, naturalismo, classicismo, individualismo e otimismo. Não à toa é que nessa época vão surgir os grandes artistas, como eu já falei. Né? Todos são dessa época os 4 principais, né? O Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Rafael Sanzio e tal. E aí que surge a prática. Olha como é importante e como a história da arte ajuda a gente a entender o contexto de uma época. Né? Nessa época aí surge o mecenato, que é quando os nobres eles vão incentivar a cena artística, tipo, é um capitalismo comercial. Eles vão pagar para a produção de obras e tal. Então, nós já estamos já existe um capitalismo comercial, de fato, né? Então, assim, o Renascimento vai ocorrer em todas, praticamente, regiões europeias, né? Espanha, Inglaterra, Portugal. Ele vai retomar a influência por isso fala Renascimento, né? A influência do mundo greco-romano, né? Então, assim, são vários os fatores. Aqui, deixa eu só pegar. Que vão contribuir para a grande expulsão das terras, né? Que a gente vai pegar essa ideia do slide anterior sobre a acumulação primitiva e tal, né? Mas, basicamente, as terras vão ser tomadas dos produtores direto para serem utilizadas, por exemplo, na criação de ovelhas e tal. Eles vão cercar essas terras. Então, assim, elas são tomadas mesmo. Isso também é importante, porque depois eles vão inverter. Lutero, por exemplo, vai, como é que eu vou dizer? Ele inverte toda essa questão. Né? Isso mais para frente eu explico um pouco melhor. Mas é importante saber que, na verdade, as terras dos produtores diretos elas vão ser utilizadas pelo capitalista já. Né? É o início. Né? Então, assim, a situação ela vai ser insustentável. Porque, assim, já tinha ocorrido as lutas camponesas do século XIV, né? Então, é algo que já tinha acontecido. Então, assim, a carga de trabalho é excessiva, então ela vai forçar essa fuga, né? Não do trabalho, não a fuga do trabalho, mas daquela forma de trabalho. Né? Então, assim, o grande desenvolvimento do comércio ele vai levar os trabalhadores que foram expropriados dessas terras, das suas terras, das terras deles, né? Para procurar trabalho nas cidades, né? A quantidade de pessoas que estão buscando o trabalho, nesse momento, ela é maior do que a oferta do trabalho. Então, assim, vai surgir
um considerável número de mendigos. Assim, outra coisa que eu quero deixar claro, eu estou usando os termos trazidos pelo texto, né? Então, eu vou usar os termos que eles usam, ó, bandidos, vagabundagem e tal. Então, assim, vão surgir aí, a mendicância vai crescer bastante, mas principalmente aqui os desempregados, né? Eles não têm mais, eles não conseguem emprego. Muita gente que sai, né, da expulsão das terras, né? E vão acabar nas cidades. Assim, em resumo, o capital ele não vai só criar, ele vai ampliar a situação que eu acabei de descrever. E também, assim, aquilo que ele vai também criar aquilo que mais para frente vai ser o proletariado, né, industrial. Então, tudo está se encaminhando para isso. É uma criação do capitalismo. É uma criação da apropriação primitiva, da violência, né? Então, assim, no final do século XV e durante todo o século XVI, vão surgir várias ações contra a vagabundagem, contra a mendicância e tal, como se essa situação tivesse ocorrido voluntariamente, né? Isso que é aí que é um ponto bem contraditório, né? Nem a caridade privada e religiosa elas vão conseguir contornar essa situação. Por exemplo, a secularização dos bens da igreja, as terras principalmente, ela vai influir muito nesse processo, porque assim, muita gente dependia da caridade dos mosteiros. Então, sem esses mosteiros, quando eles perdem essas terras e tal, eles não vão mais ter sustento, né? Eles vão ter que integrar esse grupo de desempregados, né? Aí vem a questão do trabalho obrigatório. Vocês veem, tipo, vocês podem observar que é um processo totalmente conectado, né? E assim, de certa forma, já pensado, né? Então, assim, 1530 é feito um estatuto. E esse estatuto ele vai visar o cadastro de todas essas pessoas que estão em situação de rua, né? De vagabundagem, de mendicância e tal. O rei ele vai autorizar, que é importante, já que a gente já começa no a primeira casa de correção ali, né, dessa época ali, que é a Bridewell, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. O rei vai autorizar o castelo, o Bridewell era um castelo, na verdade. E o acolhimento dessas pessoas, é isso que o rei vai autorizar, o acolhimento de todas essas pessoas que estão na rua para dentro desse castelo de Bridwell, né? Então, assim, quem tinha capacidade de trabalhar, incluindo aí também os que cometiam algum delito menor e tal, vai ser recebido nessa casa, nesse castelo. Então, assim, qual que era o objetivo principal? Era reformar os internos, né? Através do trabalho obrigatório, diga-se de passagem, né? E da disciplina. Então, assim, essa questão vai servir também como alerta para os outros ociosos, né? Sempre lembrando aqui que nunca é voluntária essa ociosidade, né? Então, assim, vai servir de alerta para quem está nas ruas desempregado. Porque se ou você vai dar um jeito de aceitar um trabalho aí qualquer, ou você vai lá para dentro, né, do Bridwell, né, e trabalhar forçosamente. Então, lá dentro as regras eram rigorosas. Então, eles usam isso como um alerta, ó, se coça, né? Vai arrumar um emprego, alguma coisa, que senão tu vai trabalhar aqui e vai ser trabalho forçado. Né? Então, assim, vão se espalhar pela Inglaterra várias casas de correção, né? As Houses of Correction, que elas, aí que está o nome Bridwell, né? Ele meio que se espalha como são conhecidas, as casas de correção vão ser conhecidas como popularmente, né, na época, como Bridwell, né? Em 1572 vai surgir o Sistema Geral de Subsídio e a paróquia vai ser a base para isso. Ou seja, vai ter um pagamento de imposto para os pobres, então para manter os impotentes e tal, e os outros que tinham condições de trabalho seria oferecido um trabalho. Só que assim, o que sobrava para pagar os trabalhadores era ridículo, era muito pouco. Então o número de desempregados também ele não vai diminuir, na verdade ele vai aumentar. Então, assim, como eu já falei, aumentaram o número das casas de correção e seguiam um modelo dessa Bridge.
a população dessas casas ela era bem heterogênea, assim, vocês viram que eu comentei antes ali, né, as pessoas em situação de rua, alguns praticantes de delitos menores e tal. Não havia distinção entre um ladrão comum, né, que comete pequenos furtos ou tipo uma pessoa que é simplesmente pobre. Então, assim, a pobreza se tornou um crime. Esse é um fato que o texto ele bate bastante nessa tecla, algumas vezes, inclusive. Eles tomam a pobreza como o crime principal. Tanto que no texto ela vai dizer, teve uma época ali que o juiz, cabia ao juiz, era facultado ao juiz mandar prender os ociosos que tinham capacidade de trabalho. O próximo slide aqui. Isso é um outro ponto muito interessante, né, que é o controle através do salário. Começa assim, depois vai mudar, como vocês vão perceber. Várias leis e outros estatutos vão ser criados para determinar quem que deve ser obrigado a trabalhar. E a recusa ao trabalho, ela era penalizada com o trabalho forçado. Mas o texto o Cárcere e Fábrica, ele vai fazer questão de esclarecer que foi até mesmo determinado que o trabalhador aceitasse qualquer proposta oferecida. E assim, não importa as condições do trabalho, entendeu? Quem fazia oferta ele oferecia qualquer coisa e o trabalhador ia aceitar qualquer coisa, e não tinha. E até por determinação. Então, assim, juntamente com o teto imposto do salário, o trabalhador ele se via ali numa situação muito difícil, né? Porque, assim, ou ele aceitava propostas absurdas, assim, com salário ridículo, baixo, ou ele recusava e era obrigado a trabalhar em uma casa de correção. Olha a situação, né? E lá dentro das casas de correção era pior do que o pior trabalho externo, livre, né? Vamos dizer assim. Então, assim, a oferta continua a crescer de trabalho, mas ela é insuficiente para atender os capitais, né? Nesse sentido, que o trabalho forçado vai atuar para regular os preços, né, do salário lá fora, do preço do trabalho livre, vamos dizer assim. Então, já se desenha um quadro para quem foi destinado isso, no sentido de classe mesmo, né? As casas de correção. Elas são basicamente os mesmos modelos que vão ser adotados nos cárceres do século XIX. Ela foi destinada para os pobres, né? Principalmente para os pobres. E tanto é assim que eles pegavam aqueles que tinham condições de trabalhar. E se não quisesse aceitar qualquer salário, vai trabalhar de qualquer jeito e aí se tu regula o salário. Essa é a questão do controle do salário através do trabalho dentro das casas de correção. Ô, Daniel, antes de passar próximo. Oi? Antes de passar para o próximo ponto, eu queria pegar exatamente essa questão aí que eu acho muito interessante aí que tu estava falando agora e me surgiu uma outra questão que acho que a gente já conversou em aula em algum outro momento, a questão do trabalho prisional atual, né? Que função ele exerce, que atuação, né? Qual é a relevância do trabalho prisional na atualidade, né? Se a gente for ver, ele não tem uma relevância econômica, o que também é bastante controverso na medida em que essa relevância econômica está numa crescente. Mas o que eu quero chamar a atenção é a gente não se dá de conta do poder regulatório do trabalho prisional, né? Como tu está colocando aí. Certamente a prisão naquela época não tinha, né, condições de produzir em qualidade e quantidade apta a competir no mercado e, né, a questão de também competir em termos de preço de mercadoria, etc. Mas ela servia como um regulatório de mercado, como tu bem coloca. E aí eu estava trazendo isso para o hoje, né, no sentido de aqui o mercado ele está tão avançado, né, né, o século XXI, o mercado de trabalho, a nossa capacidade, né, e o nível de desenvolvimento das nossas forças produtivas ele está tão avançado que a prisão nunca vai ter condições de competir com o mercado externo. A questão é essa. Mas a questão é que a prisão ela consegue competir pela mesma razão que a América Latina sempre conseguiu competir com a Europa, que é a partir da superexploração da mão de obra, a partir da superexploração da força de trabalho. Né? Ou seja, o tempo que um europeu trabalha
20 horas por semana, o latino-americano trabalha 60. Né? No momento que o europeu produz X produtos, X mercadorias, o latino-americano tem que produzir 3 vezes ou 3x mercadorias para conseguir, no volume, compensar o menor valor agregado, menor qualidade, etc, etc, etc. E isso, no que diz respeito ao trabalho prisional, ele se dá de maneira análoga. E, na atualidade, está ocorrendo um fenômeno muito parecido com o que tu está narrando aí no século XVI, por exemplo, que é a prisão forçando a constituição de um mercado de trabalho que não existia. Na realidade, ele está se inserindo no mercado de trabalho, se constituindo no mercado de trabalho, a partir do elemento primário, fundamental, que é a figura do trabalhador, que é aquele ex-campesino, aquele ex-artesão, né, aquele indivíduo que não estava habituado ao trabalho hierarquizado, controlado, remunerado mensalmente, etc, 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 se adequar a esse trabalho. Ou seja, é isso que a prisão vai fazer. Ou tu te adequa a isso, ou nós te adequamos a isso de maneira forçada. E aí, que analogia eu quero fazer? A prisão hoje ela não vai produzir em moldes ultra modernos como a gente consegue produzir aqui fora. Mas ela consegue, de novo, ser um ótimo contramotivador para o momento, sobretudo, de desregulamentação das relações de trabalho. Né? Ou seja, se você for olhar as relações de trabalho no Brasil hoje, elas estão passando pelo processo de desregulamentação, né? Um processo de regulamentar a desregulamentação, a constituição, né? O esvaimento da relação de classe social, ou seja, praticamente já não existe mais classe, ou tu é colaborador, ou tu é associado, ou tu é qualquer coisa menos empregado, membro de um sindicato e membro de uma classe de trabalho. Então, a gente está passando por esse processo, que não é um processo que está sendo curto, é um processo, né, que, na verdade, começou há mais de 10 anos e a gente não se deu de conta, e agora ele está culminando com o resultado, que é a desregulamentação das relações laborais. E a prisão, ela cumpre uma função, beleza, é ruim o suficiente ser Uber? Beleza. O pessoal da prisão vai fazer comida para nós no iFood, o pessoal vai trabalhar como colaborador e eles não vão receber nem 13º, eles não vão receber nem o salário mínimo. Né? Porque o preso não recebe nem o salário mínimo nacional. Né? Ou seja, não pode adoecer, não pode ter sindicato, não pode ter absolutamente nada. É simplesmente trabalhar como uma benesse, né? Inclusive o trabalho na prisão é visto como um prêmio, é visto como, né, um privilégio, né? E etc, etc, etc. Então é muito interessante como cumpre hoje o trabalho prisional, talvez no momento e no movimento de mercado de destruição total das relações de trabalho, naquele sentido que a gente foi criado ouvindo, percebendo que é as relações duradouras de trabalho do século XX, né, do período fordista, do mercado capitalista. Me parece que o neoliberalismo agora está no momento de desconstituição disso, e uma ferramenta fundamental para essa desconstituição do mercado de trabalho, naquele sentido de segurança das relações de trabalho, é justamente a prisão que oferece essa ferramenta e essa contraprestação. Beleza, tu não quer um trabalho precarizado? O preso quer. Né, que em alguma medida era a questão das casas de trabalho forçado. Beleza, tu não quer trabalhar? Tu vai trabalhar. Né? E aí é óbvio, no neoliberalismo, a relação é um pouco diferente, né, que é a tentativa de constituição do indivíduo de servidão voluntária. Né? Tu não quer trabalhar de livre e espontânea vontade? Beleza, o preso quer trabalhar de livre e espontânea vontade. Pergunta se o preso não quer trabalhar, inclusive, somente pela remissão. Ele não quer nem salário. Ele nem sabe quanto é o pecúlio dele. Né? E ele quer trabalhar igual. Tu não quer a servidão voluntária, tem quem queira. Né? Em Santa Catarina, hoje, já tem 10 mil pessoas trabalhando. E a malha carcerária de Santa Catarina é em torno de 22 mil presos. Ou seja, dentro de muito pouco tempo, nós vamos ter 22 mil presos trabalhando dentro do sistema privado. Era isso. Mas e tu vê, né? Meu, que atraso, né? Pelo amor de Deus. É um atraso total, né? Pelo amor de Deus. Tá, continuando ali.
agora é uma parte bem importante, porque aqui já representa um ponto alto do capitalismo nessa época, né? Que são as Hausruis, não sei. Enfim, traduzindo literalmente, eu acho que podia ser o que? Casa de serragem, casa de raspagem, sei lá. Alguma coisa assim. Porque, então, assim, pelo texto a gente dá para entender, eles falam isso, que essas casas de Amsterdã, as Hausruis aí, elas vão se desenvolver sem influência direta das casas de trabalho inglesas. Então, e como eu já falei, assim, o ponto alto do capitalismo nessa época é representado ali, nessas casas, né? E já vou explicar o porquê, né? O tráfico mercantil ele estava em pleno desenvolvimento, então assim a força de trabalho ela era muito mais requerida, né? Mas a oferta não era tão grande quanto na Inglaterra. E também existia o risco do proletariado, vamos dizer assim, ele se autorregular. Ou seja, o próprio proletariado tinha esse risco dele, para o capital, né, dele contratar a venda da própria força de trabalho. Então, para evitar que isso ocorresse, lá na Holanda, eles vão alterar os modos punitivos. Então, o que eles vão fazer? Eles vão tentar desperdiçar o mínimo possível da força de trabalho. E isso reforça a relação entre o mercado de trabalho e o trabalho forçado. Mas não é a única função dessas casas, né? Ou seja, o trabalho forçado como regulador do mercado de trabalho externo. A função também, ela vai bem além, vamos dizer assim, que ela servia como, e agora é um ponto chave, né? A domesticação do trabalhador, né? Educar o trabalhador, mesmo que forçadamente, para ele não resistir, para ele aceitar as condições externas do trabalho livre. E aqui é um ponto, um X da questão, assim, porque o que antes era a regulação do salário, agora vai além. Agora eles querem domesticar mesmo o trabalhador interno ali dessas casas e tal, para ele entender como que funciona o trabalho e assim que tem que ser, para ele não se rebelar contra isso. Então, assim, o intuito mesmo é pegar o trabalhador agrícola e transformar ele, que foi expulso do campo, em operário. Isso aí é um intuito assim claríssimo, né, da ideia que eles tinham. Deixa eu só passar aqui. Né? Aí. Então, assim, a primeira ela foi inaugurada em 1596. Como na Inglaterra, que eu falei antes, a população ali dentro dessas casas, ela era bem heterogênea, né? O tipo criminológico era o mesmo, né? Os vagabundos, o camponês, o artesão, o desempregado. Então, assim, aquele que se recusava a aceitar também em condições humanas, né? É um tipo que nasce, vamos dizer, do processo mesmo do capitalismo, né? Então, assim, o principal... Por que se chama Hausruis, né? Casa de serragem, sei lá. Porque o principal trabalho ali, ele era a raspagem mesmo da madeira com serras, assim, e o produto dessa raspagem, a serragem ali, ela ia servir para pigmento da tintura, né? Que o ramo, o maior ali, a produção que tinha era o ramo têxtil, né? Dizem, inclusive, aqui só um adendo, que o pau-brasil ele se extinguiu tão rápido porque ali na Europa eles levavam tudo para lá porque o pau-brasil era utilizado para tintura mesmo. Então tem esse link aí, né? Eu achei interessante quando eu fui ler uns textos ali e encontrei que tem a ver a extinção do pau-brasil com essa época aí das casas, né? De raspagem e não só, né? Porque esse processo ele era feito fora, só que ele não era tão, vamos dizer assim, cruel, né? Aqui, por exemplo, chegavam até quebrar a coluna. Ali no texto fala, né, que durante a serragem diz que era bem cruel mesmo. Assim. Então, essa técnica ela tem relação direta com o objetivo da casa de correção, né? Porque assim, a ideia era atingir o máximo de lucro com uma qualidade perto da qualidade externa, uma qualidade baixa, mas assim, e o trabalho é exaustão. Então, assim, mesmo com essa baixa, né,
de qualidade e tal, o lucro ele vai ser assegurado pela compressão do salário, né? Então, assim, aquilo que tu acabou de dizer, né? O que acontece hoje, né? Praticamente. O lucro está assegurado aí. Vamos comprimir o salário o máximo possível, explorar o trabalho até o cara morrer, literalmente, né? Então, ali no texto ele vai dizer que é ali que Marx vai falar que a manufatura criou a classe de operários não qualificados. Por exemplo, assim, os artesãos, eles tinham habilidades que, na época, nenhuma máquina ainda conseguia reproduzir. Conseguia reproduzir, mas não competia, assim, em termos de qualidade e tal. Os artesãos ainda, eles estavam acima, né, das máquinas, de qualquer capacidade de máquinas. Então, assim, eles tinham a capacidade de resistência, uma maior capacidade de resistência, deixar bem claro, né? Então, assim, por que interessava as casas de correção, né? Para docilizar, justamente, para eles entenderem. Nós vamos educar esse povo aí a exercer uma só função. A gente vai incapacitar esse povo à resistência. Eles não vão, nós vamos ensinar eles a não resistir, né? Porque querendo ou não, eles ainda tinham como resistir, mas foram domesticados, docilizados a não fazer isso. Então, assim, o objetivo era ensinar eles a levar uma vida de trabalho honesto, né? Uma vida de submissão, na verdade, né? Então, assim, a infração mais grave qual que era dentro dessas casas? Se negar a trabalhar pela terceira vez. Eu achei interessante essa parte do texto, né? O mais absurdo que podia matar alguém lá numa discussão, mas o mais absurdo era se negar a trabalhar pela terceira vez. Né? Tudo era voltado para que eles sucumbissem à aceitação ideológica capitalista, né? Ou seja, a obediência fora da instituição. Tudo era voltado para isso. Então, o proletário livre, ele estava acostumado com a vida anterior, né? Lá no campo e tal. Ele não vai aceitar essas novas condições, porque esse é outro propósito das casas de correção, né? Do trabalho e das ruis aí, né? Forçar a aceitação dessas novas condições. Porque ele pensa, pô, eu fui expulso da minha própria terra, agora eu tenho que aceitar um trabalho que eu não sei fazer, né? Então, assim, mas tu vai aprender a aceitar, né? Tu vai entrar aqui, se tu não quiser trabalhar, tu vai aprender de qualquer modo a aceitar essas novas condições. Então, assim, é o capital que ele está construindo o próprio proletariado. E essa função dócil, né? E essa função ela vai ser atribuída mais tarde à instituição carcerária, que é aquilo que o Jackson comentou. Toda essa estrutura ela vai bater, inclusive, com aquilo que o Alex falou numa das aulas sobre, né, uma rede de instituições subalternas, né, que são todas essas casas, mas que a partir de certo ponto vão ser todas as instituições, elas vão dar suporte a essa ampliação, né, a ampliação dessa estrutura, que é a escola, o cárcere, o quartel, o manicômio, né, e é verdade isso. A escola é um exemplo clássico, né, de como isso pode ser aplicado fora, né, do sistema carcerário, dessas casas e tal. Então, a partir disso que mais para frente vão ocorrer várias manifestações assim no interior dessas fábricas, por exemplo, né? Mas isso mais para frente, né? As manifestações dos operários dentro da fábrica, né? Em outros países, o que vai acontecer? Esse processo de desenvolvimento das instituições vai seguir basicamente o mesmo modelo, né? Então, assim, uma grande massa de desempregados, na França, por exemplo, ali no século XVI, vai ter uma grande repressão a esses desempregados, ou as massas que estão desocupadas e tal, e elas eram, e até as ocupadas, né? Não só quem estava desempregado, mas até as massas que já estão ocupadas, elas vão ser punidas em caso de associação, de greve, né? Então, assim, nesse meio tempo, enquanto está avançando também a reforma protestante, né, com as propostas de retirada do poder privado sobre as caridades e tal, na França vai se criar um modelo próprio dessas casas de trabalho, né, que é o hospital, né, vou chamar de hospital aqui, né, mas enfim, que vai se, só que o que é esse hospital, né, que é essa foto de fundo aí, inclusive é um esboço assim, ela vai seguir uma linha diferente, é uma coisa própria lá, que aconteceu lá na França, que é o internamento simples sem trabalho, isso a princípio, né? Então,
Então, assim, as casas de correção e de trabalho, elas vão demorar bastante para chegar na França, se alastrar em relação aos outros países. Tá? Mas principalmente por quê? Por causa do desenvolvimento maior capitalista das outras regiões. Então, assim, e agora vem uma grande, por exemplo, o protestantismo, a reforma protestante, vai ter uma grande influência na visão de vida baseada na ética do trabalho. Em resumo. O Daniel, e é muito interessante também, porque se tu for ver, a França, Portugal e Espanha tiveram uma reticência maior em aderir a esse discurso, porque eles também foram os países que mantiveram durante mais tempo a tradição católica na sua hegemonia. Ou seja, são os países que demoraram mais a aderir ao discurso protestante e ao discurso de desenvolvimento capitalista. Então, portanto, eles vão demorar mais a aderir ao discurso da prisão como mecanismo de introjeção do trabalho. Exatamente. Exatamente. E daí, e assim, né, esses fatores aí da reforma protestante, dessa influência, a ética do trabalho e tal, para o trabalhador que já está esfomeado, né, ele vai, quais são as alternativas para ele? Que antes na vida dele não existia, né? São alternativas que ele não tem, nunca teve contato, né? Que daí tu vai, é aquilo ali que eu falei antes, né? O trabalhador não qualificado. Por que não qualificado? Porque o que ele sabia fazer, eles tiraram dele, né? Aí, assim, e na França, esses fatores aí vai explodir a questão dos crimes, dos ociosos e tal, né? E aí vai começar, a força econômica já começa a agir bastante nessa época, né? Que é a questão do encarceramento para tu ter que trabalhar, né? Aquilo que eu falei antes também. Então, alguns aspectos da reforma, assim, vou comentar um pouquinho rapidinho, por causa aí vem o viés da família patriarcal, né? Então, a socialização dos jovens é um dos primeiros objetivos, né? Que vai impulsionar essas casas de trabalho, né? As casas de correção para jovens, elas vão surgir junto com as casas para pobres. E essa ideia, né, a ideia de que essa nova espiritualidade ela tinha que ser ensinada desde cedo, né? Tem que pegar o jovem lá desde o começo, ensinar para eles. Tanto que até existiam algumas famílias mais ricas que pegavam e botavam o filho lá desde o começo, né? Então, assim, vai mudar também o entendimento de entender a pobreza, porque ela passa a ser vista como uma maldição, né? Ser pobre é uma maldição. Então, assim, a produção já começa a ter o objetivo de acumulação. A concepção, né? Daí tu pega Lutero, Calvino, tal, do isolamento como um dos valores máximos da sociedade, né? Esse isolamento vai trazer interioridade da fé. Então, daí vem para o sistema capitalista, é importante, é imprescindível que substitua as antigas ideologias religiosas por esses novos valores, porque são instrumentos de submissão, né? Então, para o capitalismo, isso interessa, né? Para o sistema capitalista. Então, assim, para conter as revoltas, é que o Lutero após ele proferir que o isolamento é uma vontade divina, né? Ele vai definir daí o quê? É inadmissível que os internos se unam. Por quê? Porque aqueles que se unem para se rebelar, eles merecem, inclusive, a morte como pena. Vê como é um controle de verdade, é um controle pensado, praticado, imposto do medo, porque agora Deus, né? Tu tem que se isolar porque é assim que Deus quer. E se vocês se unirem dentro da instituição e se rebelarem, vocês merecem a morte porque vocês estão contrariando Deus, a vontade divina. Então, assim, a contradição que eu tinha falado, que eu ia comentar, né? Quem cometeu o ato de expropriação? Não foram eles, pô. E aqueles que cometeram o ato de expropriação, aqueles não são punidos, né? Pô, quem é que furtou as terras? Quem é que tirou forçadamente o trabalhador das terras? Esse não é punido, né? E quem sofreu com esse ato é que vai ser punido. Então, assim, é uma contradição absurda, né? Que, assim, hoje, olhando, assim, chega a ser ridículo, né? A gente pensar que isso
aconteceu dessa forma, mas se a gente pegar toda essa ideia de docilização e tal, aí a gente consegue entender que é um processo extremamente pensado, né? Aí o Hospital General, né, na França, o que vai acontecer? No livro ali do Cárcere de Fábrica, várias críticas contra, né, a reforma vão ser feitas, assim, né? Mas não, para não ficar muito longa a apresentação, eu vou dar um salto temporal agora, né? Não vou sair um pouco dessa ideia da reforma, senão vai demorar muito tempo. Então eu vou partir, vou pular algumas páginas ali. Então, assim, antes de mais nada, as casas de correção de trabalho, casas para pobre, enfim, todas essas, elas vão se espalhar pela Europa. É importante saber assim que a forma contemporânea do cárcere ele foi de fato sendo moldado aos poucos durante esses séculos, né? O século XVI até o século XVIII. Começa aí já no século XV, né? Mas de forma mais evidente a partir do século XVI. E esses hospitais franceses eles eram uma mistura dessas instituições. E a partir dali dessa ideia nova, né? Que misturam as instituições e tal e vão se espalhar pelos todo o território francês e até o europeu. E a questão principal sobre eles é justamente porque eles são uma combinação dessas instituições, né? Então vai evidenciar que o principal delito é a pobreza. Isso fica bem claro ali no livro. Mais uma vez o autor vai trazer para a gente a ideia de que o delito era a pobreza, né? Vou passar o próximo aqui. Aí depois, agora os acontecimentos posteriores, né? Vários atos vão ocorrer. Em decorrência de alguns desses atos, como o Prison Act, né, alguns delitos menores vão ser punidos. O trabalho nessas casas ele vai se tornar mais raro, assim, mas ao passo que isso acontece, vão voltar as penas mais duras, né? Elas vão absorver a questão da prisão de custódia cada vez mais. E a casa de trabalho, a casa para pobres, ela vai ser cada vez mais confundida com essas instituições penais, a Bridwell e tal, né? O trabalho ele vai desaparecer completamente, inclusive, dessa prisão. Na verdade, vão ser retomadas várias práticas antigas, tipo o lucro privado do guarda, né? As sessões femininas que há muito tempo atrás eram os carcereiros ali, eles comandavam os bordéis, elas se transformaram em bordéis de novo, né? Então, assim, várias questões antigas que tinham sido abolidas já começam a retornar. Na metade do século XVIII, então vão surgir alguns escritos reformadores, né? As penas corporais elas vão ser substituídas cada vez mais pela detenção, que também era absurda, né? Se tu pegar a detenção assim, tanto que tem uma passagem ali no livro que comenta que era tão absurda a pena de detenção, tão cruel e tão inútil, né? Que eles começaram manifestações pedindo a volta da chibata, a volta do enforcamento, porque eles não aguentavam lá dentro. Então, assim, isso aí pode ser explicado pela Revolução Industrial, a introdução do sistema de fábrica e tal. Aí agora vamos falar um pouco do liberalismo, né? Quando ele tem início, vai se reduzir, né? O que é o liberalismo? Vão reduzir a atividade econômica do Estado, né? E o privado prevalece. Vai crescer a pobreza, isso bate com essa época, né? E as punições, por exemplo, como vai ocorrer pobreza e tal, um aumento crescente e tal, também vai ocorrer várias tentativas de organização do proletariado, né? E várias punições contra essas tentativas de organização vão ser feitas. E assim, por exemplo, existiam várias formas de assistência, né? Na época, a Wood Poor Law, né? A lei para pobres, a primeira, porque depois ela vai ser renovada, vai ser chamada de nova lei dos pobres, para os pobres. Elas vão sofrer não só com os altos custos, né? Porque aumenta o número de assistidos nessa época, né? Mas também muitas críticas vão ser feitas a essa lei, porque o que os críticos da época diziam? Elas vão incentivar o ócio, elas vão manter os salários elevados. Então,
para essas mudanças, para que elas não aparecessem tão bruscas, né, através de atos e tal, eles não vão abolir diretamente, assim, logo, né? Eles vão fazer uma nova, que é muito mais cruel, que é a New Poor Law, né? Então, assim, toda forma de assistência fora da casa de trabalho, ela vai ser abolida. E vai ser substituída por quê? Internamento forçado e trabalho. Então, mais uma vez, o trabalho forçado no lugar até da assistência até que existia através daquela antiga lei ali. Era tão absurda, né? A condição, que as condições gerais dessas casas eram tão absurdas, mas tão absurdas, que o pobre ele aceitava qualquer condição que oferecesse para ele lá fora, né? Eu já falei sobre isso, mas vou repetir, porque ela também repete no texto, né? Cada vez mais dentro dessas casas, a ideia geral aqui na época do liberalismo é o seguinte: o que era ruim piorou, e o que era ruim lá fora também vai piorar, porque agora, tipo, ninguém, só um cara assim, em extrema situação de desespero que ia aceitar entrar se submeter a trabalhar dentro dessas casas. Então ele acabou cada vez mais aceitando trabalhar em qualquer lugar, né? Então, assim, olha a inversão que existe aqui, né? Antes o trabalhador ele era levado a querer trabalhar nessas casas de trabalho. Por quê? Porque elas controlavam ele era levado, não que ele queria, né? Ele era levado a querer. Por quê? Antes elas controlavam o valor da força de trabalho livre, né? Agora é o contrário. Agora o trabalhador é levado a evitar essas casas, porque eles precisam de mão de obra externa. Então essas casas começam a apertar o cerco para eles não quererem mais entrar ali. Então, assim, começa também a visão do pobre como uma ameaça à propriedade privada, né? Então, eles são potenciais. O pobre é um potencial criminoso porque ele não tem dinheiro, então a minha propriedade privada está sob ameaça agora. Então, assim, a semelhança dessas casas com o cárcere é absurda já, né? Então, a degradação, tanto nas casas de correção como nas de trabalho, ela é tão absurda que ninguém mais está, nem os detentos ali estão aguentando mais. E não tem também como aceitar qualquer condição lá fora, então é aquilo que eu falei antes, eles vão lá, então que volte logo a forca e, pelo amor de Deus, acaba com esse sofrimento. Bom, eu vou partir para a conclusão agora que acabou os slides, eu botei umas fotos, mas primeiro eu vou terminar assim. O que eu falei até agora é a ideia central do texto, né? Mas eu vou comentar bem rapidinho assim algumas coisas que vêm no meio ou depois assim que eu achei que não precisaria um foco tão grande, porque tem algumas partes que inclusive só aquela parte já dá um seminário. Por exemplo, depois disso que foi exposto, eles vão citar vários exemplos de formas de prisão e tal, tipo panóptico, né? A questão do sistema de Auburn, da Filadélfia, a ideia, né, do panóptico, do isolamento continuado sob vigilância, né, a pena privativa de liberdade, a síntese, enfim, assim, é a questão do controle do proletariado que está crescendo, né? Ou seja, o próprio Bentham vai deixar claro que o modelo dele é aplicável a qualquer tipo de instituição, né? E, além disso, abordar as questões do processo de valorização do capital, questão da mais-valia, o texto vai trazer essa questão também, numa passagem ali, bem complicadinha de se entender, inclusive essa parte, quando ele vai tratar da questão do Marx, da mais-valia e tal, a citação que ele usa de Marx ali é exatamente a mesma que o Negri usa nesse texto que a gente está vendo com o Lucas, do Poder Constituinte, do texto do Negri. O Negri usa a mesma citação do Carlos Fargo, ou vice-versa, né? Então é uma passagem importante, porque senão não ia coincidir com dois excelentes textos, né? Assim, o texto ele vai trazer a ideia de que a história da relação entre capital e trabalho ela passa a ser a história das relações capitalistas no interior da fábrica, mais à frente, né? Agora já.
o liberalismo e tal, e com a Revolução Industrial, obviamente. Então, assim, a produção, ela gera exploração, mas ela gera, a produção capitalista vai gerar as próprias instituições segregadoras. Isso tem que ficar bem claro, assim, não existiriam essas instituições se não fosse pela vontade do sistema capitalista, né? Ela se reinventa a partir da necessidade de valorização do capital, né? O outro tema abordado ali são os estudos na Europa, desses dois sistemas que eu citei, que é o da Filadélfia, e, que é o separado, né? O sistema separado, que é o da Filadélfia, e o silencioso, que é o de Auburn. O primeiro é o da Filadélfia, ele é o sistema mais cruel, mas ele foi mais aceito de início. No século XIX, na Inglaterra, é esse sistema terrorista que vai funcionar, né? O do confinamento celular, do trabalho inútil e tal. A ideia central está aí, né? A primeira parte do texto é a questão da acumulação primitiva, a ideia da retirada dos camponeses e artesãos das suas próprias produções e jogados, né, forçadamente a trabalhos que mal conseguem se alimentar, só vão servir para produzir para o capitalista mesmo. Então, uma grande parte ali que o texto se dedica, e é bastante mesmo, né? Não sei, algumas páginas, eu acho, que os estudos do John Howard, né? Que é um xerife inglês que lá no século XVIII ele vai fazer várias viagens para investigar essas instituições que existiam lá na época, né? Sobre os sistemas aplicados em cada país, né? É essa questão aí que eu digo, né? Só essas investigações dele aí já dá para fazer um seminário em cima, né? Porque ele traz muitos números, assim, né? E assim, eu espero que tenha ficado claro, né? Se alguém quiser contribuir, pode ficar à vontade. É por isso que eu falei brinquei lá do Foucault na última aula, porque esse texto não tem como tu não pegar esse texto sem pensar em Foucault, né? Como tu falou, são os 3 textos. Né? Então, acho que seria interessante fazer esse link ali, talvez o Alex, não sei. Então, assim, eu vou passar algumas imagens só para a gente entender um pouquinho, assim, através da visualização, né? Aí a Bridwell é uma representação do primeiro lá, né, do castelo que foi transformado e tal. O central, né? O Bridwell central, aquele é bem preservado, inclusive. Aqui as rasp-ruis, né? Aqui do lado a gente pode ver ali, ó, eles raspando a madeira, enfim. E era assim o dia inteiro, né? E aqui no lado direito é hoje lá uma das entradas de uma dessas rasp-ruis como ela está hoje, né? Ela está preservada para visitação, então. Que é a mesma lógica do Auschwitz. Né? Vamos visitar para ver o sofrimento dos outros. Aqui o tal do Hôpital, né? Lá na França. Aqui eu trouxe essa imagem porque é do Rafael Sanzio, né? Da terceira Tartaruga Ninja. Essa pintura, na minha opinião, pelas pesquisas que eu fiz da história da arte, essa aqui é uma das maiores representantes é o que mais representa o Renascimento. Por quê? Porque tu traz figuras lá da época, né, do período greco-romano, tu vai trazer vários filósofos e tal, por exemplo, e vários outros artistas. Ele mesmo se retrata aqui no cantinho, é o próprio Rafael, que é o Michelangelo, dizem que era meio doidão. E aqui o Platão apontando para cima, né? Isso é bem interessante, Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando, não, é aqui. A solução está aqui, né? E é bem interessante essa ideia, a questão do trazer um realismo maior, assim, porque na Idade Média as obras elas eram bem, como é que eu vou te dizer? Elas não tinham essa questão da realidade, do desenho bem definido, né? Aqui já começa. Então, assim, essa obra verdadeiramente é um marco no Renascimento, porque ela contrasta com qualquer coisa que veio antes da época do século XV. Né? Deixa eu ver se tem mais. Aqui, ó, o Leviatã, né? Que é a ideia lá Aí aqui nós vamos pegar o rei como um absoluto, né? Mas ele o corpo dele formado pelos camponeses, pelos burgueses, né?
digamos assim. Bom, é isso aí. Vou parar aqui então de compartilhar. Pode ser? Uhum. Fechou.